Ok. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, localizada aqui do bairro do Morém, em Petrópolis, Rio de Janeiro, para mais uma noite de estudos, onde realizaremos a nossa palestra pública das quintas-feiras, referentes e os temas sempre referentes ao Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos a nossa reunião, antes da nossa prece, nós vamos fazer a leitura do preparo desse livrinho aqui, Coragem, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de. Aqui são espíritos diversos. E a mensagem que será lida na noite de hoje é do espírito Batuíra. Então, a leitura é a número 33, capítulo 33, que tem por título Ainda Quando. Sim, meus amigos, recordemos a palavra de Paulo, o apóstolo da libertação espiritual. Ainda quando senhoreássemos todos os idiomas de comunicação entre os homens e os anjos, na terra e nos céus, e não tivermos caridade, ainda quando possuíssemos as chaves do conhecimento universal para descerrar todas as portas das grandes revelações e não tivermos caridade, se conquistássemos as maiores distâncias, atingindo outros planetas e outras humanidades do império cósmico, e não tivermos caridade, ainda quando enfeixássemos nas mãos todos os poderes da ciência, com a possibilidade de comandar tanto os movimentos do macrocosmo quanto a força dos átomos, e não tivermos caridade, ainda quando conseguíssemos dominar a profecia e enxergar no futuro todos os passos das nações por vindouras e não tivermos caridade, então de nada terão valido para nós outros as vitórias da inteligência. Porque sem amor permaneceremos ilhados em nossa própria inferioridade, inabilitados para qualquer ascensão à felicidade verdadeira com as bênçãos da luz. Batuíra. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos amigos espirituais essa oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos no modo virtual, mas unidos através das nossas energias, através do nosso pensamento, buscando crescer, buscando aprender, buscando melhor te servir, Senhor. E assim envolvidos por essas vibrações amorosas que vêm do alto, do coração dos nossos amigos espirituais, queremos te pedir, Pai, a tua proteção, o teu amparo, a tua misericórdia para todos aqueles nossos irmãos que nesse momento estiverem em sofrimento. Não importa onde quer que estejam, mas que todos eles possam receber a visita amiga dos amigos espirituais, daqueles discípulos de Jesus, para diminuir suas dores, levando-lhes o consolo, o esclarecimento e o amparo. E também pedimos, Senhor, a tua proteção e teu amparo para todos os nossos irmãos desencarnados. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que nos protegem, que abençoam os nossos lares e as nossas casas espíritas, nós te pedimos amorosamente que abençoe a nossa irmã Zenita Santos, que irá nos trazer as suas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E também, Pai, que o Senhor nos dê a permissão para iniciarmos a nossa palestra pública da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos recebendo aqui essa noite, com muita alegria, a nossa irmã Zenita Santos, que é integrante do Centro Espírita Leon Denis, essa casa que tanto nos ajuda, essa casa tão maravilhosa, que divulga a doutrina espírita há pelo menos uns 50 anos, não é, Zenita? Então, estamos muito felizes por tê-la aqui, esperamos poder contar com a sua presença
mais vezes em nossa casa, que é a Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis. Eu passo agora a palavra para a Zenita, para que ela faça suas reflexões. Ela tem até 20h40 para conversar conosco sobre o Evangelho. E, como eu disse antes, o nosso estudo de quinta-feira é sempre sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, publicação de Allan Kardec, e o tema de hoje está no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, item 13. Então, Alzenita, a palavra está com você. Que Deus te abençoe. Obrigada. Muito obrigada. Estou me sentindo muito feliz de estar debutando na casa de vocês, em nome e representando a casa de Leon Denis, com muito amor. E, assim, muito feliz, porque eu tenho um carinho, todos temos, mas rogamos as bênçãos desse coração do mentor da tua casa. Essa gracinha que é o Francisco de Assis, e continua sendo muito gracinha para nós, é muito amoroso. Que ele nos ampare e nos intua. Bom, vamos falar de caridade, né? E por que a vossa mão esquerda não deve saber o que a direita faz, né? Já é, assim, o título do capítulo já é uma advertência muito interessante que deve ser muito refletida. E trazendo o depoimento, né, o chamado desse espírito tão grandioso, tão admirado por todo mundo católico, foi católico, e hoje a doutrina espírita tem também respeito imenso por esse coração, sempre trabalhando em prol da caridade, chamada Caritas. É interessante que, vendo a nota de rodapé, depois da mensagem dela, em 1862, ela é evocada na Sociedade Espírita de Paris e se identifica já 1110 anos depois do seu desencarne, na sua última existência, na qual também ela viveu, que para a época, uma certa idade, que se vivia 50 e poucos anos, naquela época era assim um triunfo, né? Hoje já é normal, graças a Deus. Mas Caritas se identifica e ela afirma na primeira frase: sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me porque sou o objetivo de que todos deveis visar, observar, ter como objetivo um ponto culminante de alcançar e desenvolver a virtude da caridade. Mas veja só, a caridade pura e simples ainda não é tão exercida como ela exerceu no seu depoimento. Isso é importante. E porque há condições para que essa beneficência, esse ato que deveria ser espontâneo, puro e simples, mas a gente sabe bem que conscientizarmos-nos de fazer a caridade ao próximo mais próximo, olha, o que nos impulsiona e que levanta esse véu na nossa existência, muitas vezes, não vou dizer todos, há pessoas que já vêm demonstrando desde criança ser caridosa, mas pelas atribulações e desvio da vida que a gente toma, essa virtude é difícil de ser implantada, conscientizada, né? Portanto, há condições para a boa caridade, para ser verdadeira, para ter valor perante os olhos de Deus. E ela vai aqui trazendo como era o seu proceder diante daquele que recebe a caridade. Porque é aí que está o ponto. Aí que está a nossa dificuldade. Como tratarmos aquele que pede? Como eu me posiciono no chegar e dar a ele o óbolo, ajuda, o pão, a roupa, o agasalho, né? Como chegarmos para essa criatura que já está humilhada pela própria vida, que seja por expiação, não interessa. Eles
A gente vem com situações a resgatar, a espiar, a testemunhar, a trabalhar arduamente para desenvolvermos essa ou aquela virtude, que nenhuma delas vem a ser fácil, a gente sabe muito bem, né? E chegar sem humilhar o próximo que já está sofrendo, faminto, está nu, está ao desabrigo, né? Que foi ontem no tempo dela, no tempo de Jesus, há 2000 anos, desde que o mundo é mundo, nas grandes civilizações, as poderosas civilizações, havia mendigos, porque em todas as épocas as criaturas, as almas estão encarnando e nem sempre aqui é um Shangri-La. A gente vem para testemunhar, para experimentar, para nos conduzir, podando as arestas das dificuldades. E é lindo a forma como ela fala. Ó, meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas, quanto tendes a fazer para secar todas elas? Tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam por vós. Não sereis abandonada, paciência. Deus existe, vós sois suas amadas eleitas. Como acreditar com barriga vazia, o peito seco, a criança faminta? Olha, é difícil, não é fácil. E sem falar da humilhação, porque aquele que passa por uma prova dessa, nós estamos falando de uma casa espírita, somos reencarnacionistas, e a gente sabe muito bem que muitas vezes aquele que ontem tinha o poder, a riqueza, né, tinha tudo, e não soube e nem empregou devidamente. E vai ser necessário aprender a ter o pouco e ainda distribuir. E ainda dividir com o próximo mais próximo. E ela continua dizendo, né? Quando elas olham para o lado dela, porque ela está falando ainda como ela estando em espírito, ela está intuindo essas criaturas, lhes levando uma palavra mental, no psiquismo dessas criaturas, até um processo mediúnico, nós sabemos. É muito lindo o depoimento dessa criatura, que percebe-se que ela já há tantos séculos desencarnada, né? Olha só, morreu com 51 anos, vai dar a mensagem na Sociedade de Paris, em 1862, né? Enfim, e por aí vai. E essa alma fazendo esse trabalho com tanto amor, com tanto carinho, como realmente sentindo em todas essas almas, seus irmãos. Ela sente. Para aquele que está recebendo, ainda tem que falar, entender e compreender, proteger e ter muito cuidado na hora da doação, não humilharmos esses corações. Ah, mas já está na mendigância, ainda é orgulhoso? Ué, vamos nos colocar no lugar deles. Eu me lembro, quando criança, meu pai operário lá em Belo Horizonte, eu pré-adolescente, quando passamos por um momento de situação difícil no país, e meu pai praticamente desempregado com 7 filhos para alimentar, todos pequenos, eu pré-adolescente, sem trabalho naquela época. E eu me lembro que ele às vezes dizia: filha, eu estou falando que lembro como ele me ensinou, e isso acontece, é real. Quando a gente tem comida em casa, roupa, abrigo, uma boa casa, um salário, uma condição digna, vamos dizer assim, você de repente diz assim: ah, não vou fazer comida hoje não. Ah, estou saturada do meu tempero, ah, vou comer na casa de fulana. E chega lá, com todas as letras: ah, fulana, olha, eu estou a fim de comer a sua comida, vim comer aqui. Tranquila, sem problema, sem pesar, sem vergonha, não tem vergonha, né? Sem constrangimento. Você diz que simplesmente, ó,
E fica claro, olha, eu não estou fazendo, não é porque eu não tenho, é porque eu não estou afim, eu estou afim de comer do tempero da tua comida. Mas quando falta o grão de arroz, falta os níqueis para comprar o pão café da manhã, eu fico constrangida, eu fico humilhada. Então, o mendigo, o necessitado, ainda tem mais esse aspecto da sua alma, do seu sentimento, que a gente tem que respeitar. Temos que respeitar. E ela tem esse cuidado, Cáritas tem esse cuidado. Então, uma pobre mãe muito jovem que amamentava uma criancinha tomou-a nos braços e a ergueu no espaço vazio, como a me suplicar que protegesse aquele pequeno ser que só recebia de um seio estéril uma alimentação insuficiente. Meu Deus, caramba! A gente não consegue avaliar hoje que a gente está numa situação mais ou menos equilibrada, mesmo com todo o processo que estamos vivendo. A gente não consegue se colocar no lugar do outro que está na miséria extrema, na mais pura miséria. Caramba, não é fácil nem para uma mãe, nem para um pai. Entendem? A gente tem que pensar nesses aspectos. E aí ela tenta simplesmente continuar ainda mais emocionada e penalizada. Vi pobres velhos sem trabalho e em breve sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da pobreza e ainda envergonhados de sua miséria. Não se atreverem eles, nunca haviam pedido esmolas e implorar a piedade aos transeuntes. A gente sabe, a gente ainda vive 2.000 anos, milhões de anos depois, aqui no planeta Terra, na Terra Azul, em todas as condições que estivemos, porque não temos noção das centenas de vidas aqui e ali, em todos os pontos e latitudes do planeta. A miséria sempre existiu, as dificuldades, tanto do miserável para pedir e superar e vencer o seu orgulho, como para aquele que vai dar. Porque há quem dá com respeito e dignidade, mas há quem dá com soberba, com ostentação. E isso foi Jesus, há 2.000 anos, que nos trouxe no seu bendito evangelho esse cuidado, esse respeito para com o próximo mais próximo. Ele, aí tem que abrir um parêntese aqui para falar dele, porque acredito que vocês parecem estudar, gostam de estudar. Eu presenciei aqui o fim do estudo de 7 horas. E aí, vejam só, há 2.000 anos, o governador do planeta em pessoa está aqui. E já dá o exemplo de simplicidade, vem numa família simples. Embora o seu pai tenha sido Saint-Germain reencarnado, essa grande alma que continua trabalhando pelo planeta Jesus, mas não podia ser qualquer um para receber um espírito daquela estirpe, um criador de mundos, um arquiteto sideral, pedagogo sideral, médico sideral, um mestre sideral. E vai nascer numa estrebaria, numa família, um pai carpinteiro e uma mãe muito simples. Então Jesus já traz para nós o exemplo e nunca foi soberbo, nunca. Mesmo nas anotações dos apóstolos, que não fala de tudo da sua existência, porque se o conheceram já adulto, mas Jesus já chega desde bebê dando exemplo. Muito bem, mas isso aí é outro aspecto do estudo. E aí, crianças, vejam só. Olha na questão das pessoas idosas chegarem na velhice e às vezes abandonado pelos filhos, ou ficar na miséria mesmo. Se ele teve culpa ou não, malbaratou a fortuna, ou não soube enriquecer, não interessa.
É que ele chegou nesse ponto da vida que deveria ter cuidado, merecer mais cuidado pela idade, pelo sofrimento, ainda tem que mendigar. Caramba. A gente precisa, nós espíritas, que já sabemos mais, que temos mais conhecimento, entendimento dos porquês da vida, da aplicação da lei de ação, reação, causa e efeito para todos, que acredite ou não acredite. A lei está na consciência para todos os filhos desse Pai magnânimo, mas a gente não recebe virtude pronta, como centelha saindo do seu coração. Fale o William Crookes, numa mensagem belíssima rumo à plenitude, que está com a abertura do livro Viagens Psíquicas no Tempo. Quem puder, procure, vai ser um grande aprendizado. E aí, a gente, como centelha, eles nos fornecem as sementes das virtudes, mas o mérito de desenvolvê-las é nosso. Ainda mesmo passando pelos reinos, porque a gente encontra animaizinhos domésticos que são exemplo de fidelidade, de amor, de carinho. Então, isso é evolução. Já é o desenvolver, desabrochar dessas sementes que recebemos há milhões de anos atrás. Em semente. E que podemos, e que temos o dever de germiná-las com o nosso esforço e dedicação. Como? Que a gente já errou tanto também, continua errando, não somos perfeitos. Eu estou aqui, a minha responsabilidade está na tribuna, é muito maior do que a de vocês que ouvem. É muito séria. A Alzenita não tem que ter um mínimo de equilíbrio. Porque eu estou aprendendo, eu estou estudando, e quando eu passo o estudo, o meu compromisso com a palavra é muito mais sério. Não é uma situação de status, não. É muita responsabilidade. Porque vocês me veem, lá na rua me veem. Outro dia eu estava em Ipanema para levar uma palestra no Paulo de Tarso, alguém deu de cara comigo, a senhora é do Leão Denita, Pedra. Né? Olha só, eu moro em Jacarepaguá, eu estava lá do outro lado da cidade. E uma pessoa me encontra e me reconhece. Ainda mais agora, né? Pela tecnologia. E aí, crianças? E é só vocês encarnados que me observam que eu vou prestar conta dos meus atos? A minha consciência primeiro. Mas e os espíritos que me entornam? E os espíritos que vêm aprender conosco? Caramba, tenham isso em mente. Nós temos que ser médios, trabalhadores 24 horas por dia, nem na hora que a gente dorme. Porque na hora que a gente dorme, o corpo fica lá e o espírito sai para onde? Para o trabalho, para o estudo ou para deixar a vida me levar? Não? Bom, e aí vamos seguir Carta, que é um bom negócio. E ela está falando desses idosos que a emocionaram profundamente, né? Pedindo a piedade. Mas ela diz uma coisa aqui no outro parágrafo muito interessante. Mas se peço, também dou. Eu peço, eu procuro dar, mas a gente também não é pedinte para ajudar os outros? Fazer campanha do leite, da roupa, do cobertor, disso, daquilo? Nós também somos pedintes. Porque eu não posso sozinha abarcar toda a ajuda de ambientes, de núcleos. Não. Até a gente leva para casa fazer uma melhor distribuição. Mas temos que olhar os guarda-roupas. E aquela coisa, né? Se desapegar. Vamos lá, criança, vamos desapegar, né? Eu acho até bom, sabe? Eu não quero ser consumista, mas quando a gente dá roupa que olha assim, já dei bastante, agora está na hora de comprar, mas mesmo assim tem que ter equilíbrio. E aí ela diz aqui, mas se peço também dou. E vos convido para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde todos vos saciareis. Olha, e aí ela diz, para a gente como? Porque depois do Cristo, nós sabemos muito bem que ele nos incentivou
a sairmos porque era ali o momento, mesmo o povo judeu que acreditava num Deus único, mas fazia barganha, fazia tudo, vendia, todas as bênçãos, né? Para ir lá no Sinédrio, por uma dor de cabeça, tinha que levar oferenda. Ainda tinha outra, aquele pobre que não podia comprar a pomba lá para o sacrifício, lá nos mercadores, aquela coisa lá naquele comércio, o qual irritava Jesus? Pois é. Tinha uma pombinha em casa, mas o que é que acontecia? Na hora de ver, não, essa pomba da senhora não serve, ela tem uma manchinha aqui, ó, não serve, tem que ser a do tempo. Então Jesus vai falar do dar sem nada receber, dar de graça o que de graça recebemos. E o que vai bater aqui com o que Cáritas fala é que o altar, ou essa árvore simbólica da qual ela fala, vamos colocar o quê? Uma etiqueta, aqui eu dei um vestido, ali eu dei um sapato, naquele outro galho lá, vou... Não, não. Hoje, a oferenda é espiritual. É a oferenda de você ter a consciência tranquila de que fez o que você pôde. O máximo que você pôde. Porque muitas vezes ainda encontramos criaturas. Eu no início pensava assim também, mas depois, quando a gente entende a doutrina, que eu tenho que fazer a minha parte, eu vou dar, às vezes até o dinheiro ou a comida, ou a roupa, ou sei lá o quê, mas a pessoa ainda tem muita dificuldade de dar o dinheiro, né? Porque fica logo julgando o que é que ele vai fazer. Vai comprar o pão mesmo ou vai tomar uma cachaça? Hã? Ah, aí eu aprendi depois, não foi logo de início não, sabe? Você sabe quem demora, né, a entender. Eu falei, eu vou fazer a minha parte, problema dele. Problema dele. Há pouco tempo eu voltando lá do Nova América, ali para pegar o metrô, um adolescente já um homem, que não é adolescente nada, aí me pede lá alguma coisa. Me bateu o coração e devia dar. Aí ele falou assim, olha senhora, eu vou comprar uma comida que eu estou com fome. Eu falei, meu filho, o dinheiro agora é seu, você vai administrar. Eu fiz a minha parte. Bom, eu quero ter essa minha consciência tranquila, eu vou fazer a minha parte. Não interessa o que o outro vai fazer depois, o problema dele. E aí, é por aí que ela fala. E Jesus deixa isso claro. Nós sabemos, crianças, amigos e amigas, novos que eu estou fazendo, muito feliz. Gente, o Evangelho de Jesus é para a grande reforma íntima. Façam as parábolas, estudem as parábolas, só assim a gente entende o Evangelho. Só assim a gente entende a codificação. As parábolas de Jesus, essas historinhas que eles felizmente não mexeram, pois é reforma íntima, como a própria lei na consciência é reforma íntima. Porque o guia vai fazer aflorar, quando a gente começa a fazer bobagem, a pisar na bola, né? Aquela coisa que todo mundo passa, é prova também, é teste, nós somos testados todo dia, toda hora. Ninguém está pronto. Ninguém está pronto. E aí, vejam só que interessante. Essas parábolas, ele trouxe há 2000 anos o código de conduta correta, o código penal da vida futura, que hoje está lá no Céu e Inferno, página 120, na edição da nossa casa. Mas não sei as outras como são. Mas o que importa é o conteúdo do Código Penal, que a gente tem que estudar também para aplicar e entender melhor as situações. E é isso que Jesus falava. Se você está com um problema na consciência, vai resolver primeiro esse problema de desafeto, de sentimento, de melindres, de ressentimento. Que a gente ainda tem muito. Olha, Baltazar na nossa casa, tem um livro dele, é uma trilogia, e eu ouso trazer para vocês, sabe? É um dos grandes mentores da nossa casa.
E ele tem uma mensagem nesse livro, Baltazar pela Graça de Deus, volume 1, eu não sei o número da mensagem, mas acho que é a Era do Espírito. Gente, Baltazar afirma com toda razão, e começa a prestar atenção. Nós estamos nessa doutrina há décadas. Ela tem praticamente 200 anos. Que o codificador chegou, que o consolador. O codificador foi Kardec. E aí, vejam só, a gente já somos espíritas talvez pela segunda vez. Ou já fomos cristãos em outras vezes. E quem ouviu o Evangelho, quantas encarnações passamos ao largo? Eu vou ser franca para vocês. A minha ficha está caindo de uns 200 anos para cá. Sabe o que eu sei? Porque eu trabalho na desobsessão e eu já deparei com parceiros e parceiras, amigos, afetos e desafetos. E alguns, os próprios espíritos mostram a minha história para eles. E sem falar daqueles que me conheceram. Um trechinho só para vocês terem uma noção. Eu acho que, de certa forma, eu vim meio preparada, sabe? Para esse trabalho, que eu amo a desobsessão, eu acho um trabalho fantástico. Adoro trabalhar com esses espíritos. E aí um chega e diz assim... ele falou, como você mudou? Juro por Deus, gente, eu pensei assim, meu Deus, lá vem meu triste passado. Você me conhece? Você é uma velha amiga. Ele disse assim, com todas as letras. Eu falei, mas que bom, já era a 4ª vez, ele mesmo falou, que estava indo na casa e não tinha ficado. Eu falei, então hoje a gente vai começar melhor. Você está me vendo, você diz que me conheceu, eu acredito. Até porque eu fiquei com muita vontade de falar com você. Nem era eu que estava doutrinando, era o meu parceiro lá, meu amigo. E eu fui na cabeça dele e mentalizei, passa a palavra para mim. Eu senti um ímpeto de falar com aquela alma. E tinha que ser eu. E aí, conversa vai, conversa bem. Olha, gente, eu segurei na mão do médium incorporado, falei, tá vendo? Você diz que eu mudei? Então, foi bom tá sendo bom para mim? Fica! Eu sou baiana, eu sou meia doida, sabe? Eu sou assim mesmo. Falei nesse tom com ele. E ele ficou, até porque se ele ficasse, a turma com que ele estava, ele ia ficar. Então, veja só, a responsabilidade de todas nós já sabemos. Nós já sabemos. Aliás, a Joana fala, quem ouviu o Evangelho de Jesus uma vez não pode ser mais a mesma pessoa. E essa questão da caridade. Então, há a caridade verdadeira, há a caridade intencional, há a caridade com segundas intenções, há a caridade de várias maneiras. Eu vou falar para vocês, a gente tem que ter compreensão até com quem está começando o trabalho. Porque ele não vai fazer despojado de tudo, como a gente que já está aqui. Olha, eu já estou há 30 anos na casa de Leon Denis. A minha responsabilidade é maior do que quem está chegando agora. É ou não é? Eu tenho que ter compreensão com ele. Porque a gente, olha, é que nem amor. Amor tem fases, amor tem níveis. Qualquer tipo de amor, homem, mulher, mãe, filho, amor à pátria, amor a uma filosofia, amor à tua crença. Há fases. A gente vai crescendo e vai desenvolvendo. A caridade também. A caridade também. A gente vai no princípio por disciplina. Depois é que a gente aprende a gostar do trabalho da caridade. E de realmente nos doarmos. Nos doarmos. Com amor, com respeito. Com respeito. E Carita continua dizendo, né? Porque a árvore, olha que interessante, a beneficência é inesgotável. Segue-me, pois, meus amigos, para que eu possa vos incluir entre aqueles que se alistam sob a minha bandeira. Isso que ela está falando aqui, a gente tem que fazer mais um comentário. Que possa incluir entre aqueles que se alistam, e quando ela diz, né, que porque a beneficência é inesgotável. A beneficência
é só com o material, com a comida, com algum dinheiro que eu vou dar, que eu vou participar da campanha, disso, daquilo? Não. Não. Ainda tem outros aspectos. A beneficência dentro de casa. A beneficência com a família. Porque você sabe que esse cadinho é aonde recebemos amores e desafetos. Não é que vem para a família? Eu ontem caminhei, sei lá quantas vezes, como ele falou, reconcilia-te enquanto estás a caminho, e eu desprezei, até que Deus bota ele na minha barriga. Para eu amar como filho ou filha, homens e mulheres. Os 5 sentidos que nós os temos, e para mantê-los saudáveis, eu tenho que ter caridade. A caridade de pensar. Está aqui na tela mental. Eu efetuo, eu conjugo, eu formo um pensamento, mas antes que eu fale, a energia que ele gerou já se expandiu no ambiente. A gente precisa ter cuidado, porque a gente usa uma potencialidade chamada a força do pensamento, muitas vezes de forma muito negligente. Depois a gente reclama. Dá vazão às bobeiras, a pregar o olho onde não deve, a desejar o que não precisa, depois reclama. E a culpa é de quê? Mas eu estou obsediada. Estou obsediada coisa nada. O pior obsessor é a gente mesmo. Porque Jesus falou, tem que pensar, tem que refletir, contar até 10. Então, que maravilha ter essa capacidade de pensar, inteligência, coisa maravilhosa. Gente, a coisa mais triste que eu acho na vida é ver um homem ou uma mulher desmemoriado, enlouquecido, com essa capacidade tão grandiosa, todo nublado, porque ele ontem talvez tenha usado muito mal a capacidade de pensar, de estabelecer, de montar, de criar. Já pararam para pensar? Então tenhamos cuidado, porque também os pensamentos que eu gero, eu estou expandindo energia. Agora, que energia que eu estou lidando? A capacidade de olhar, a visão. Que o olhar cura. O olhar, o nosso olhar é o espelho da alma. E o meu olhar vai ter um significado para o outro e para mim. Porque eu posso olhar e não ter piedade de quem eu estou olhando. Eu menosprezo. Ele é isso, ele é aquilo, eu sou superior a ele. Ele nem tem nome de família. E eu tenho. Bobagem, né? Os grandes nomes estão por aí na lama. Bom, então, olha a capacidade de olhar. O cuidado com essa capacidade, com essa visão, com essa coisa maravilhosa que a gente não faz ideia, porque tem. Mas como é que a gente está usando? E como é que eu olho o outro? Aquele que está na miséria, que eu vou levar a esmola, o pão, a roupa. Ele percebe no seu sofrimento e na sua humilhação como é que eu estou dando, como é que eu estou olhando. Então, o olhar cura, mas como também complica. O fato do olfato. Deixa eu falar uma coisa para vocês que aconteceu na minha casa algum tempo atrás. O espírito que estava incorporado no altivo era Inácio Bittencourt, o responsável pelo trabalho de encontro de medicina espiritual. E aí chegou uma companheira atropelada, papapá, atrasada, reclamando porque tinha tomado van. E a van estava com mau cheiro. Aquele povo não toma banho. Inácio Bittencourt está só escutando ela vomitar tudo aquilo. Quando ela parou, sabe o que ele disse? Eu fiquei chapada na cadeira. Ele disse, vocês sabiam que o pensamento tem cheiro? Se ele expande energia, ele pode ter um cheiro de perfume ou não. Óbvio.
Olha, a bichinha calou a boca, não falou mais nada durante o estudo. Ficou calada, chapada. Eu também. Porque, então, a caridade, sentir estar ao lado do outro que não pode tomar banho, tem que respeitar, gente. Olha, que isso? Ah, não vou andar de ônibus, ou só vou andar de Uber se você não tiver dinheiro. Como é que vai ser? Bom. Ou ter o seu carro maravilhoso. Ou quem que você vai botar no seu carro? Ah, porque o carro é maravilhoso, não vou botar qualquer um, nem qualquer uma. Então, o negócio é muito sério, meus amores. E agora, veio o dom de ouvir, que eu ouço, mas eu tenho que ter caridade, respeito, compreensão, tolerância. Olha, o governador do planeta, um arquiteto sideral, uno com o pai, cria mundos. E aqui entre nós andava com a alparcata mais simples, a roupa mais simples. Foi filho de um carpinteiro, depois virou arrimo de família, que o pai dele morreu de cedo. E, no entanto, era maior do que todos os reis. E ele ainda dizia que meu reino não é desse mundo. Caramba! Então, todos os passos de Jesus foram de exemplo. Ele sempre deu esse exemplo de simplicidade. E nós? Aí, como é que nós estamos, né? Ele ouvia tanta barbaridade, compreendia. Olha o que ele falou lá no alto da cruz. Com tanta loucura que fizemos. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E não sabe, ainda tem muita gente que não sabe até hoje. E o pior, os que sabem e não praticam, não exercitam. Ah, eu não consigo! Se a gente quer, a gente tem que exercitar a paciência, a caridade, a brandura. O que eu quero para mim? Olha a receita do bolo, gente, ele deixou, não faz o outro que não queremos para nós. E aí, crianças, Carita fala, né? Para a gente estar sobre essa bandeira da caridade. E não tenho receio. Eu vos conduzirei pela estrada da salvação, porque eu sou a caridade. Carita martirizada em Roma, Lyon, 1861. E aí vamos lembrar aqui uma coisa. Vamos abrir outro parêntese. O planeta está no momento, não é crucial, é maravilhoso, mas difícil. Eu não sei o que vocês pensam aí na casa de vocês. Porque na minha casa, tem gente que está encarando aí como relata as profecias foram feitas, mas tem gente que tem, assim, um grande número de românticos que acha que a transição só vai acontecer daqui a 200, 300 anos. Vai não. Se vocês não buscam, procurem buscar. O momento é esse ano. Quer dizer, não é a transição implantada, mas iniciada. Na realidade, ela começou, de fato, no final da Idade Média. Aliás, eu acho que mais. Eu tenho certeza. Jesus, há 2000 anos, veio dar o pontapé para a transição, porque ele falou, eu vim para uma nova era. Eu vim para um novo tempo. Ele falou. E tudo que ele deixou foi reforma íntima. As escrituras de Moisés, reforma íntima. Jesus, reforma íntima. A codificação é a grande reforma, sem falar da lei na consciência. E aí, olha que coisa impressionante. O povo quer mais tempo, mas que mais tempo? Não tem mais tempo. Porque a Terra tem um projeto, como eu e você. Ela tem um projeto de progresso. Ela também está evoluindo. Embora o que a gente tenha feito com ela, mas ela está sobrevivendo. E a transição está acontecendo. Energias fantásticas estão chegando. Energias do Sol Central. A ressonância Schumann está aí arrebentando. E nós médicos estamos com mais dor de cabeça por conta disso. A pulsação do planeta. Que até os maias já sabiam. Desculpe falar desse assunto assim, parece que não tem nada a ver com a caridade, mas tem. Vamos lá. Então, o que aconteceu 1900 anos antes do Cristo? Vem Abraão, chamado lá pelo espírito protetor daquele povo, que vai juntar, que vai formar o povo judeu.
Não era escolhido. Mas era porque conhecia e acreditava num Deus único. Mas, olha, um grupo imenso de proscritos e exilados que vieram. Para aqui se redimir, implantando a ideia de Deus no planeta. Porque éramos idólatras. Eu assumo que sou exilada. E acho que vim nesse grande exílio de Capela, há 13 mil anos. Terminando pouco antes de afundar a Atlântida. Agora, que boa bicha que eu fui, né? Porque eu estou aqui até hoje, porque quem foi bom mesmo já voltou para a Capela. Quem foi legal já voltou para a Capela. Eu estou aqui. E quero ficar. Não quero ir para Capela nenhuma. Capela agora é o mundo de todos. O que é que eu vou fazer lá? Eu ainda tenho que me fazer e terminar aqui. E aí, meus amores, Abraão vai comandar aquela situação para disseminar no mundo a ideia de Deus único. Pouquíssimos povos, embora, por exemplo, na intimidade dos templos, eles sabiam da ideia, os sacerdotes sabiam da ideia do Deus único, mas para o povão levava aquele panteão de deuses. E a gente adorava, caminhava e acendia todas as velas e incensos. Agora, até que culmina com a vinda de Jesus, o governador do planeta, que foi todo caridade. A caridade mais pura, da forma mais simples e verdadeira. Agora, por que eu tenho que ser caridoso? A grande pergunta. E aí, dona Alzenieta, por que eu tenho que ser caridosa? Não mato, não roubo, não cheiro, não fumo. Estou fazendo o possível. O que a senhora ainda quer mais? Eu não, a lei. Eu não, a lei. Porque quando eu pratico essa caridade verdadeira, também é uma forma de iluminar, me iluminar. Jesus não falou, vai desenvolver a tua luz? Através do quê? Da arrogância, da prepotência, da indiferença. Ah, então vocês vão me permitir, mas eu vou trazer aqui um trechinho da parábola dos vinhateiros homicidas. Olha que doideira. Aliás, o título dessa parábola já é duro, né? E a gente fica assim de fora, não tem nada a ver com esses vinhateiros. Será que não? E aí é o cabo de... Aí fala Dharma Lúcia, porque é o livro que a gente estuda. Eu também trabalho no estudo de parábola, que eu amo de paixão. E aí, ao cabo de 18 séculos, tendo chegado à idade viril, a humanidade está suficientemente madura para compreender o que o Cristo apenas explorou. Porque então, como ele próprio disse, não teriam compreendido, não poderia dizer mais, a codificação disso tudo. E aí, criança, esse longo período tiveram o seu cargo a educação religiosa da mesma humanidade? A gente sabe como a coisa se transformou em tantas crenças, em tantos rituais, em tantas coisas. Olha o que continua a Dharma dizendo. Ao de verem que, 2000 anos depois, ainda em terras brasílias, a chamada que deverá ser a pátria do evangelho, mas depende de nós, né? Verem que a indiferença sucedeu à fé, que a incredulidade se alçou em doutrina, em nenhuma outra época, com efeito, o ceticismo e o espírito de negação estiveram mais espalhados em todas as classes da sociedade. A indiferença. Não tem nada a ver com isso não, minha senhora. Isso é problema do governo. Tem nada a ver. Eu já fiz a minha parte. Eu já alimento minha família, filho, papai. Pô, isso aí é obrigação, cara. Isso é obrigação. Você constituiu uma família. Você tem a ver com eles. Está no teu projeto. Como amanhã está... Como também você está no deles. E amanhã eles também terão família, que terão que se responsabilizar. E educar. E exemplificar. E aí, crianças... Novamente, mas algumas das palavras do Cristo se apresentam encobertas sob o véu de alegoria. Pelo que concerne a regra de proceder, às relações do homem para o homem, aos princípios morais,
a que ele expressamente condicionou a salvação, seus ensinos são claros, explícitos, sem ambiguidade. E o lema da nossa doutrina é fora da caridade não há salvação. Todo tipo de caridade. Não é só essa e aquela. Não, todo tipo de caridade. E aí, crianças, esse momento é muito sério que nós estamos vendo. Ao mesmo tempo que é grandioso, caramba, porque você testemunha desse momento que a Terra está vivendo. E detalhe, se vocês não sabiam, eu lamento, mas vou dar uma notícia bem preocupante. Nibiru já está desde o ano anterior, de 19, dentro do nosso sistema. E ele é o comboio que vai fazer a limpeza. Ele é o comboio que trouxe todo mundo de capela. Esses planetas comboio são de limpeza. E ai de nós se ele não passar. Agora, Jesus está aí. Jesus, todo o comando galáctico, segurando para que tudo corra bem. E vai correr. Porque não é a primeira vez que ele passa por aqui. Agora será mais brando. Por quê? Porque mesmo com a pandemia, ela teve um resultado bom. Melhorou, higienizou o planeta, apesar das dores e das mortes, do medo, que está desse jeito, não está mais claro, não está mais iluminado, porque as pessoas não se informam, não tem medo. O medo não ajuda, o medo leva a tua imunidade lá no pé. Leva lá para o pé. Tu pode tomar vacina, tanto é que tá aí o povo tomando vacina e pegando o bichinho. Por quê? Porque a imunidade vai lá pro pé. Sem falar que... Bom, não vou nem entrar no mérito dessa questão, prefiro pular essa parte, não quero me desequilibrar nem desequilibrar vocês. Mas tem que pensar que o que vale o selo, o passaporte... é a imunidade. Como é que eu mantenho a imunidade? Eu estar em paz, eu estar bem, eu estar em equilíbrio, eu estar com minha consciência do dever cumprido, trabalhando de todas as maneiras, com toda compreensão. Prestem atenção. É grandioso estar aqui, estarmos encarnados. Nós temos um projeto, assinamos um projeto de estar aqui nessas casas. Nós ainda somos pioneiros. Quem falou que a doutrina se implantou? Não. Não. Tanto é que não é a maior do mundo em número. Não. E mesmo assim, há espíritas de todo jeito. Há quem está chegando ouvindo falar do Cristo pela primeira vez, ou mal e porcamente. Vocês pensam que todo mundo nesse planeta conhece o Cristo? Não. E quando a gente conhece por acomodação, por conveniência, a gente passa ao largo. Ou já passamos ao largo, em outras vezes. Eu vivi no Egito, eu fui sacerdotisa no Egito. Eu já fui vista com todos os paramentos. E sabe Deus o que eu fui. Porque estou ralando aqui até hoje. Ouviram? E não sou a melhor. Não sou a pior, mas também não sou a melhor. Estou tentando fazer a minha parte. Então, meus amores, vamos ser dignos do momento que estamos vivendo. Merecermos amanhã dizer para a posteridade, eu estava na Terra Azul, naquele ano, naqueles anos. E nós ainda somos pioneiros. Porque nesse momento, ele mesmo falou, o tumulto ia ser muito grande, e é. Até os escolhidos são seduzidos. Porque é preciso uma firmeza de caráter, uma determinação, fidelidade, empenho. Não podemos vacilar mais, já vacilamos tantas vezes. Onde é que a gente estava quando ele foi crucificado? Eu prefiro nem perguntar, senão eu vou morrer de vergonha. Eu prefiro não perguntar. Eu só sei que agora eu estou aqui, com ele não abro. Ouviram? Como? Eu tenho que provar isso. Gente, ele disse,
que para segui-lo, para amá-lo, para merecer a terra, é segui-lo como? Bater no peito, eu, pecador, me confesso, eu amo Jesus, choro quando vejo o Calvário? Não! Não! É quando você segue os seus ensinamentos, que é a própria lei. Aí ele disse, tereis vida, e vida em abundância. Porque a gente vai estar dentro da lei, vivendo com toda dificuldade, que não é fácil. Vencer nossas más tendências, dificuldade, ranços. É isso aí. Vocês desculpem o meu jeito apaixonado de ser, mas eu sou assim, eu sou baiana, de Juazeiro da Bahia. Adorei estar com vocês. Reflitamos em torno dessa grande possibilidade. Que esse momento, que até mesmo o drama da pandemia, nós estamos aqui vivendo. Agora, precisamos perguntar, como é que eu estou vivendo? Eu estou ajudando ou estou complicando? Então, sejamos batalhadores nesse exército do Cristo, sem armas, sem arma. Façamos parte do exército da fé, mas de outra forma, não é na época da Inquisição e aquela loucura toda, não, que aquilo lá a gente já aprontou demais. Chega. Chega. É de outra forma, agora é com fé, é com fidelidade, é sacrifício, é preciso. Não vejamos mais essa palavra como uma heresia, não. É sacrifício de vencer minhas dificuldades, de realmente ter disciplina, cumprir com disciplina, mas com muito amor no coração, como ele teve por nós. E continua. Gente, Jesus está vindo. Nós, nesse momento, não sei como é que vai ser, não me interessa também, mas só de saber que ele está a caminho, Natal é uma cidade espiritual, essa Nova Jerusalém, não é nem aqui nem ali, é uma cidade espiritual. Nos informou o comandante Astar. Ok? Bom, chega por hoje. Beijos, muito obrigada. Muita paz. Agradecemos a Que nossa... Deus os ampare. Agradecemos ao nosso irmão Zenita pelas suas reflexões, pelas suas palavras. Que Deus a abençoe e a faça permanecer assim, com essa força, essa coragem de colocar as suas palavras, as suas orientações, seus ensinamentos. Muito obrigado, querida, muito obrigada. Agora nós vamos pedir Beijo. para você também, a nossa irmã Carmen Dolores, para fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada, Senhor. Estamos mais uma vez gratificados pelas palavras que acabamos de ouvir. E, Senhor, que tenhamos a disposição para atender ao chamado, atender a todo esse convite que nos foi feito. Que nós possamos realmente nos dedicarmos à caridade e nos modificarmos e agirmos, Senhor, sempre com o pensamento voltado para o amor ao próximo, o amor a Deus. Que a sua paz e a sua luz nos envolva sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigado, amiga Carmen. Obrigada. Obrigado, meus amigos que estiveram conosco nessa noite. Mais uma vez, obrigada ao Zenita. Leve o nosso abraço à casa de Leon Denis, essa casa que todos nós amamos, que é uma casa muito importante para o movimento espírita aqui no Rio de Janeiro e para o Brasil. Tá bom? Muito obrigado mesmo por estar conosco. E obrigada. Que você continue assim, com esse ímpeto, com essa energia tão empolgante e que caracteriza as suas palavras, a sua forma de expressar o seu pensamento. Nós gostamos muito de ouvi-la, tá bom?
Ó, um beijo no coração. Eu adorei conhecer Boa vocês. noite. Obrigada. Nós também, é recíproco. Amanhã teremos o estudo do Livro dos Médiuns às 17 horas e sábado, Educação dos Sentimentos. E aí encerramos a nossa semana de estudos, né? Retornamos na terça-feira. Então, um bom fim de semana para todos vocês. Um beijo no coração de todos. E que o Obrigada. Senhor nos abençoe. Boa noite. Obrigada. Que nós Muita continuemos paz. esforçando Boa noite. para melhorar cada Muita vez paz a Até amanhã. todos. Boa noite para todos vocês, meus amigos. Para todos. Obrigada. Boa noite, muita paz. Acho que o Foi tudo Senhor bem. nos abençoe. Tchau. Tchau para Igualmente, todos. obrigado. Tchau, tchau. Tchau.